Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. És a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só. Graça e paz, amados. Tenham todos uma boa noite. É com alegria que nós chegamos mais uma vez nesse tempo de compartilhar da palavra do Senhor, poder ter cada um de vocês aí ligado com a gente, ter também aqueles que irão assistir no momento posterior. Mas todos são muito bem-vindos e é com grande alegria que nós chegamos até você nessa semana, também na quinta-feira, nesse momento de compartilhar da palavra do Senhor, momento de oração por você, pela sua casa. É gratificante nós reconhecermos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus cuida de nós, o quanto é especial nós vivemos para o Senhor. Estar com o Senhor, aprender dele, aprender da palavra do Senhor. Então tudo isso nós vamos caminhar nessa direção nesta noite. Durante essas semanas, no domingo passado, manhã, noite, na terça-feira, nós estamos fazendo uma série de exposições a partir da primeira epístola de João, no sentido de entendermos e sermos fortalecidos pelo Senhor através da sua palavra. Então, se você está com sua Bíblia, você já pode abri-la. Se você vai usar a versão online, nós estamos usando a versão King James, que facilita você no acompanhamento. E nós vamos orar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida, Pai, de cada uma dessas pessoas que já está aqui conosco para esse momento de comunhão, esse momento de aprendizado na palavra de Deus. Te agradecemos, Pai, porque o amor do Senhor por nós é um amor verdadeiro, para o qual não há limites, barreiras. É um amor que nos alcançou
no limite do nosso pecado, nos resgatou, nos deu vida. E agora em Jesus Cristo nós vivemos essa nova vida, e é em Jesus que nós existimos. É por Ele que nós nos movemos. E nós te louvamos, Pai, por esse privilégio que nós temos, Deus, de conhecer ao Senhor, de nos relacionar com o Senhor e saber como é maravilhoso viver na Tua presença. Então, Pai, que o Senhor nos traga agora a revelação do Senhor por meio da Tua palavra para esse momento nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa transmissão de hoje, na quinta-feira, normalmente nós o fazemos no domingo, 2 vezes, na terça, mas devido a esse longo tempo que nós estamos vivendo longe, precisamos estar mais próximo de vocês, e ao mesmo tempo gostaria que aqueles que estão acompanhando essa sequência de meditações não se perca devido ao longo tempo, mas que a gente possa estar com o texto muito vivo na nossa mente, porque é assim que nós vamos lembrar dessa palavra do Senhor também. Muito bem, então nós vamos ler o texto da palavra que o Senhor nos traz nesta noite, e depois nós vamos fazer uma meditação nesse texto também, e eu gostaria que você acompanhasse comigo aí. 1 João capítulo 2, versículo 7. 1 João 2,7 diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia o que vos escrevo é o mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe cegaram, lhe turvaram a visão. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Meus amados, nós estamos, portanto, fazendo esta série de meditações na primeira epístola de João. No domingo pela manhã nós fizemos uma avaliação do texto, quem era esse João, vínculos dele com Jesus, e trouxemos a exposição a partir dos versículos 1 até o versículo 4. Essas meditações estão publicadas tanto no Facebook quanto também no YouTube, no canal Pr. Paulo César de Carvalho. À noite nós compartilhamos com os irmãos os versículos 5 até o versículo 10, onde nós vimos a importância da confissão dos pecados, do reconhecimento de Jesus em nossa vida. Vimos também na terça-feira o capítulo 2, de 1 até o versículo 6, onde nós vimos a obra salvadora de Jesus por nós, ali na cruz, a transformação que Jesus opera na nossa vida e a nova maneira de viver que o Senhor propõe a nós a partir da sua palavra. Então João está dando continuidade ao seu ensinamento. E nessa continuidade ele diz assim, que aquele que está andando com Jesus, conforme ele disse no versículo 6, ele diz o seguinte: para você que já entendeu isso, que é viver no Senhor, andar no Senhor, eu gostaria que vocês entendessem um pouco mais. Ele começa a trazer aqui para nós uma explicação.
ele diz assim: eu não estou escrevendo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Vejam que João está trabalhando com contexto, com um ensinamento, onde ele está sempre nos reportando tanto ao Evangelho de João, quanto à vida com Jesus. Então vejam que no Evangelho de João, no capítulo 1, João se refere à revelação de Jesus no princípio. No capítulo 1 da primeira epístola de João, ele diz assim: o que era desde o princípio. E agora aqui no versículo 7 ele diz: aquilo que vocês têm aprendido desde o princípio. Esse princípio ele tem que ser entendido na nossa vida muito mais do que o início de uma vida com Cristo, mas também uma vida com Cristo. Esse início ele nos leva então, esse princípio nos leva então a entender que a palavra de Deus ela se comunica como um todo em toda a narrativa bíblica, e quando nós entendemos essa narrativa bíblica, o que nós percebemos é que ela vai se completar, e para que nós vivamos essas verdades, nós precisamos então voltar a elas. O princípio ao qual João se refere aqui, mandamento antigo, que é a palavra que ouvistes. Olha, quando você lê esse texto, por exemplo, nessa versão que eu estou lendo, a versão King James, essa expressão que ele utiliza aqui, ora, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Na minha versão, essa expressão está gravada com o P maiúsculo. A palavra aqui está se referindo a Jesus. É exatamente isso que ele disse no capítulo 1 do Evangelho de João. E a mesma coisa que ele diz aqui no primeiro capítulo também da primeira epístola de João, a palavra da vida. Ou seja, João está nos lembrando que esse mandamento que não é novo, que é esta palavra ela vem para nos revelar, para nos ensinar, para nos dizer estas verdades do Senhor constantes para cada um de nós. Viver essas verdades, entender essas verdades é primordial se nós queremos voltar a nossa atenção para a palavra do Senhor. Esta palavra que ouvistes não é simplesmente algo que fica em um segundo plano na vida, mas você ouviu diretamente. Quando ele se refere à palavra, aqui ele está se referindo ao próprio Jesus, ao qual já ouvistes desde o princípio. Depois, no versículo 8, ele usa algumas expressões aqui, que se você fizer uma leitura superficial, parece que há algo contraditório, porque ele diz assim no versículo 7, eu não escrevo um mandamento novo, mas depois no versículo 8 diz o seguinte, todavia o que vos escrevo é um mandamento novo. No versículo 7 ele diz que não é novo, agora no 8 ele diz que é novo. E diz o seguinte, o qual é verdadeiro e em vós, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. O que ele está nos lembrando aqui, o mandamento antigo, que não é novo, ele está falando do princípio de Jesus, da palavra revelada de Deus. No segundo versículo, que é o versículo 8, quando ele diz que esse mandamento é novo, ele está nos mostrando o resultado da presença de Jesus, essa palavra encarnada em nós. Então, aí ele vai esclarecer-nos a respeito do que é
esse mandamento novo? E para isto eu gostaria de ler um outro texto com você também. Então eu queria que você voltasse um pouquinho comigo em João capítulo 13, no Evangelho de João, no capítulo 13, nos versículos 34 e versículo 35, onde ele vai nos esclarecer o que realmente ele está dizendo. João 13, 34 e 35, ele diz assim, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. Então vejam que João está falando, referido a esse novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns com os outros. Através deste testemunho, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Agora veja o capítulo 15, versículo 12, também, onde Jesus vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, e agora nós vemos que o versículo 8 faz sentido para nós. João está falando desse novo mandamento, que é o mandamento do amor. E o texto diz assim: como as trevas se dissiparam e a luz já brilha, então você consegue enxergar. Aí você consegue enxergar o amor verdadeiro. Você consegue enxergar o amor por causa da presença de Jesus. A presença de Jesus, ela abre os nossos olhos para que nós enxerguemos a realidade espiritual de cada um de nós. E aí João vai nos ensinar a viver este verdadeiro amor. Então, ele vai nos lembrar que esse mandamento novo é o amor, e ele diz o seguinte: o amor com o qual ele nos tem nos amado. Ou seja, Jesus, que é aquele do princípio, se revelou no devido tempo e nos ensinou através da sua própria vida a respeito do amor. Ele vai, através dos princípios ali no Sermão do Monte, ele vai nos ensinar em Mateus 5, 6 e 7, os princípios básicos de uma vida, onde ele ensina também a respeito do amor. Ele vai viver esse amor, o relacionamento com os discípulos, com as pessoas que os perseguiam, vai expressar esse amor lá na cruz por aqueles que o maltratavam, vai vivenciar esse amor em cada momento, vai deixar esse exemplo de amor por nós, para nos dizer com frequência: o novo mandamento, o mandamento do amor, ele tem origem em Jesus. Porque nós aprendemos que Jesus é Deus. E a Bíblia diz que Deus não é Jesus, Deus não tem amor, Deus é amor. Toda a sua essência é do amor. Toda a razão de ser de Deus é amor. E esse amor se confirmou em Jesus na cruz pelos nossos pecados. Ali na cruz, Jesus amou a cada um de nós de uma forma tão especial, que entregou a sua vida por nós como oferta, como sacrifício, conforme nós falamos quando nós estudamos na semana passada o capítulo 2, o primeiro e o segundo versículo. Ele nos amou, ele se entregou, ele foi a oferta, ele foi a propiciação, ele foi a oferta voluntária por causa do amor dele para conosco. E aí, é nesse contexto que João está dizendo o seguinte: antes de conhecer a Jesus, as trevas cegavam os nossos olhos de forma que nós não enxergávamos como esse amor seria real em nós. Só quando a verdadeira luz brilhou, e aqui a verdadeira luz, ele se refere então a Jesus, só quando esta verdadeira luz brilhou é que os nossos olhos se abriram para a realidade de amar a Deus e amar as pessoas. O amor, portanto, é resultado do milagre da visão espiritual. O amor é resultado da dissipação das trevas em nossa vida. Quando você vive em trevas, você não consegue enxergar o outro. Na escuridão você não enxerga
Nas trevas, você não enxerga nada na escuridão. Primeiro você precisa ter os olhos abertos, a luz tem que brilhar, você precisa ver, os seus olhos precisam perceber. E é exatamente isso que João diz. Depois que as trevas dissiparam, os olhos se abriram e nós conseguimos então enxergar Jesus na cruz morrendo por nós. E conseguimos enxergar as pessoas que estão ao nosso lado, que precisam ter esse amor de cada um de nós também. Então, portanto, João vai dizendo-nos aqui, vai nos mostrando que no versículo 9 ele diz assim: aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Veja que João trabalha com alguns paradoxos aqui, que nos lembra o seguinte: a existência de um subtende-se à inexistência do outro. Veja, ele fala sobre luz e trevas, duas coisas que não caminham juntas. Ele fala aqui a respeito de vida e morte. Também não tem como as duas existirem juntas. Ele fala aqui a respeito de Deus e do mundo. Então, não tem como você ter os dois, ou um ou outro. E João vai dizer isso mais tarde no capítulo 2, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, ele fala sobre a questão de ódio e amor. Então, João vai traçando uma série de paradoxos aqui para mostrar o seguinte: existem dois caminhos pelo qual nós podemos escolher um deles. Nós não podemos seguir os dois. Chega um momento na nossa vida que nós temos que escolher qual que nós queremos. Então, se nós andamos na luz, nós não podemos andar nas trevas. Se nós amamos, nós não podemos odiar. Se nós estamos em Deus, não estamos no mundo. Então, ele vai traçando esses paradoxos, esses paralelos e dizendo o seguinte: olha, existe um caminho para cada um de nós. Existe um princípio de Deus para cada um de nós. E nós precisamos entender esse princípio e viver baseado nele em toda a nossa vida. E é exatamente aí que João, então, vai nos conduzindo à questão de viver esse amor no nosso relacionamento com as pessoas. Porque primeiro, as trevas dissipam e nós amamos, aprendemos a amar ao nosso Deus através de Jesus. Agora que os nossos olhos se abriram e nós amamos a Jesus, nós encontramos então o exemplo do verdadeiro amor. E ele diz assim no capítulo 2, quando nós vimos na semana passada: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, no versículo 6. Se nós queremos andar como ele andou, nós temos que aprender a amar a todas as pessoas. E aí ele trata sobre isso então nos versículos 10 e 11. Ele diz assim: quem não ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de trevas. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Então vejam, ele está nos chamando aqui a atenção à questão, versículo 10, primeiramente, da permanência na luz. Permanecer, não só enxergar temporariamente. Não é uma luz que brilhou e se apaga. Ele fala sobre permanência. Se alguém permanece na luz, se alguém ele está vivendo nesta luz, permanece nela, ele não vai ter motivo de tropeço. Se você enxerga a luz de vez em quando e essa luz se apaga, então você pode voltar a tropeçar. E quando essa luz ela não reflete de tal forma que você enxergue, você passa a viver uma vida que traz muitas dificuldades no seu dia a dia. Mas quando os seus olhos se abrem, essa luz brilha,
Jesus disse que ele é a luz do mundo. Então ele diz o seguinte: quando essa luz brilha em nós, as trevas serão dissipadas. As trevas deixarão de existir. E aí nós aprenderemos então a amar ao nosso irmão. A prova, portanto, do amor ao nosso irmão, de que nós não estamos nas trevas, então é quando Jesus brilha em nós. E a prova que nós temos também que Jesus brilha em nós é quando nós aprendemos a amar os nossos irmãos. E Jesus, em certo momento, ele vai nos ensinar a amar também os nossos inimigos, não só aqueles que fazem bem, mas aqueles que nos fazem mal também. Nós precisamos aprender a amá-los e honrá-los a cada dia da nossa vida também. Então, aí João nos lembra essas verdades. Então eu quero concluir nesta noite, a partir desse ensinamento do versículo 11, onde João nos chama então a não andar nas trevas, a não vagar pela escuridão, para que nós saibamos para onde estamos caminhando. Nós temos que saber para onde nós vamos. Quando você tem um encontro com Jesus, você não anda vagando de um lugar para outro. Você tem uma visão clara, você sabe para onde você vai. Você tem certeza do caminho por onde você está passando. Então, quando você tem esse encontro com Jesus, quando esta verdadeira luz brilha no seu coração, então você passa a viver uma nova realidade espiritual. Nessa nova realidade espiritual, você ama a Deus, porque Ele te amou primeiro. Jesus se manifesta na sua vida, os seus olhos se abrem, você consegue enxergar as pessoas que estão ao seu redor, porque você não está no escuro. E Jesus vai colocar pessoas na sua vida, pessoas que você precisa aprender a amar essas pessoas. Tem pessoas que passam pela nossa vida e realmente elas nos fazem muito mal. E é terrível você conviver com uma pessoa que te faz tanto mal. Mas Jesus vai nos ensinar que o nosso amor ele se manifesta exatamente quando nós amamos aqueles que nos fazem mal. Isso é desafiador, meus queridos. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós fazíamos mal, fazíamos errado, tudo errado. Quando Jesus morreu por nós, não morreu porque nós merecíamos. Não foi porque nós merecíamos. Nós merecíamos estar na cruz, morrer por nossos pecados. Mas Jesus morreu a nossa morte, morreu por nós. Ou seja, quando nós olhamos para a pessoa, por mais que ela nos faça mal, por mais que ela nos traga más lembranças ou coisas ruins que já nos fizeram, precisamos aprender com Jesus a amar essas pessoas. Esse é o desafio que nós temos na nossa vida todo dia. Fácil? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não, mas quando nós entendemos a verdadeira origem do nosso amor, que é o próprio Jesus, e como nós aprendemos a perdoar o mal que as pessoas nos fizeram. Lembra que Jesus na cruz, a expressão dele: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes as pessoas nos fazem mal sem ter consciência de que elas estão nos fazendo mal? Mas nosso sentimento ele vai refletir aquilo que a pessoa fez. Por isso é que Paulo vai nos dizer, escrever aos Filipenses, que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E por isso nós precisamos viver em Jesus cada dia mais perto dele. Porque, meus queridos, se nós não nos aproximarmos de Jesus, não conseguimos viver essa vida como que Jesus nos ensinou. Não conseguimos andar como ele andou. Não conseguimos ter um entendimento, essa revelação clara de quem ele é para nós. Então precisamos pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos renove. Pedir a Ele para que abra os nossos olhos, para que nos ensine a amar como Ele nos ama. Precisamos pedir ao Senhor para que nos fortaleça, para que nos renove, para que nós consigamos expressar esse amor verdadeiro.
Somente em Jesus nós conseguimos fazer isso. A nossa natureza humana não quer amar as pessoas. Se for olhar pela nossa natureza, nós queremos sempre pagar o mal com o mal. Essa é a natureza humana. Mas a natureza do servo de Deus, não, ele aprende a retribuir o mal com o bem. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso é que nós temos essa caminhada que ela é desafiadora, mas ela nos ensina, nós crescemos. Meus irmãos, os obstáculos que nós enfrentamos, os problemas, as adversidades, as pessoas com quem nós convivemos, elas são oportunidades de Deus na nossa vida. Oportunidade de Deus de moldar o nosso caráter, não do outro. Para nos ensinar a cada dia a parecer mais com Jesus. E aí nós aprendemos a perdoar, aprendemos a conviver com as pessoas, aprendemos a amar as pessoas, porque nós estamos vivendo com Jesus e em Jesus. Portanto, nesta noite, você possa entender esse recado do Senhor para a sua vida, que nós entendamos isso que Ele quer fazer em mim e em você, e assim nós caminhamos aprendendo com Jesus, a amar como Jesus, a andar como Jesus andou, expressando o amor verdadeiro por aqueles que nos cercam. Próximo domingo pela manhã, nós continuamos aqui no capítulo 2, a partir do versículo 12, sobre a vitória sobre o maligno. Nós vamos aprender como vencer a ação do diabo em nossa vida, que quer nos levar ao rancor, à mágoa, ao ódio, às obras da carne. Como vencer esse desafio e viver com Jesus a cada dia da nossa vida. Então, que hoje Ele te esclareça sobre isso. Que esta palavra do Senhor fique viva na sua mente, no seu coração. Você expresse Jesus com as pessoas com quem você conviver, nas oportunidades que Ele te der nesse final de estar perto das pessoas. Aprenda a amá-las, aprenda a entendê-las. Deixe de ficar guardando o rancor, a mágoa contra as pessoas, mas libere o perdão, expresse o amor verdadeiro, porque é isso que Jesus fez por mim e por você. Ele quer que você faça também pelas outras pessoas, assim como Ele nos ensinou. Que Ele te dê graça para entender isso, porque realmente, meus queridos, só a graça de Deus para nos fazer entender isto. Só a revelação do Espírito Santo que vai nos ajudar a entender. Somente o poder de Deus vai nos dar forças para colocar em prática. E que assim nós possamos viver para em tudo glorificar o nome do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê entendimento nesta noite para você viver com Jesus continuamente. Que Ele te abençoe nesta noite. Amém. Amém. Vamos orar. Deus, nós temos agora a Tua palavra diante de nós. E temos, ó Deus, as pessoas que têm ouvido a Tua palavra, outros que ainda ouvirá no decorrer dos dias. Que o mesmo Espírito Santo que fala agora ao coração dessas pessoas, fale ao coração dos outros também. E Pai, que em nome de Jesus a Tua palavra possa mudar a nossa vida, Deus. Que a revelação do Senhor, através da palavra revelada do Senhor, deixada para nós, escrita, para ela ser gravada em nosso coração, que ela fique viva em nós, Pai. Não nos deixe afastar da Tua presença, Deus. Diante dos desafios, dos relacionamentos, que nós olhemos para as pessoas como Jesus olha para elas, com o amor que Jesus tem por elas. Porque nós queremos crescer no conhecimento do Senhor. Queremos viver como Jesus viveu. Queremos viver aqui neste mundo preparando para o tempo que nós estaremos com o Senhor para sempre no reino celestial. Então, durante esse tempo, Deus, nos prepare, nos dê força para vencer esses desafios. E vencendo os desafios, que nós realmente vivamos vinculados, ligados ao Senhor a cada dia da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, fortalece cada um nesta noite. Aquele que tiver mágoa no seu coração, que o Senhor possa ensiná-lo a amar as outras pessoas.
Se houver pessoas que estão convivendo na mesma família, marido, mulher, filhos, irmãos, que não se comunicam mais, não falam, não conversam, porque falta-lhes o amor no relacionamento. Um dia um magoou o outro, fez mal para o outro, Deus, mas que o Senhor possa liberar o perdão, que essa pessoa possa liberar o perdão, que o Senhor possa ensinar essa pessoa como liberar esse perdão, Pai. Que o Senhor possa, ao encontro dele, dessa pessoa, Deus, trazer paz ao coração dela, Pai. Quantas pessoas que estão doentes hoje, Pai, por causa do ódio, da mágoa, do rancor, da falta do perdão, Deus. Então, cura as pessoas nos seus relacionamentos, abençoa, Pai, as famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Ministra a bênção do Senhor em cada casa neste momento, ó Deus. Traga paz aos corações, transformação de vida a cada um, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa ser glorificado a cada dia na nossa vida, Pai. Permita-nos, durante esse tempo que estamos vivendo, Deus, desse afastamento social, Deus, que o Senhor nos ajuda, Pai, a manter a nossa fé firmada no Senhor. Podemos ter afastamento social, mas não afastamento do Senhor. Estamos ligados, vinculados ao Senhor o tempo todo pelo Teu Espírito Santo. Estamos conectados ao Senhor pela ação do Senhor na nossa vida. Então, Pai, fala ao nosso coração a cada dia, testifique em nós a Tua palavra, nos ajuda, Deus, a viver cada dia mais perto do Senhor. Nos mostra, Deus, o tempo certo do Senhor para nós voltarmos ao templo, aos nossos encontros presenciais, que o Senhor possa nos trazer esse entendimento e a cada um dos nossos irmãos, para que nós estejamos preparados para esse tempo que o Senhor está preparando, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos e entregamos agora cada vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, eu queria lembrar a vocês, antes de nós caminharmos para o final dessa transmissão, que essas palavras ministradas, tanto aos domingos, às terças, agora quinta, e também alguns devocionais, você encontra também lá no canal do YouTube, tá? Pr. Paulo César de Carvalho. Daqui a pouco, dentro de 1 hora mais ou menos, esse vídeo já estará publicado no YouTube, você poderá vê-lo, revê-lo, encaminhar para qualquer pessoa que não tenha Facebook, ela pode assisti-lo através do YouTube, tá bom? Então vamos espalhar esta palavra do Senhor, tá bom? Você pode, às vezes, não ter oportunidade para falar com as pessoas isso que nós falamos agora à noite, mas a palavra do Senhor pode ser dita ao coração dela. Estimule-a, então, a acompanhar, se inscreva lá no canal, ative aquele sininho lá para você receber os novos vídeos, e assim nós caminhamos a cada dia, até o dia que o Senhor assim nos permitir, o dia que Ele nos mostrar que é hora de voltar, que há segurança para as pessoas, que não há risco para as pessoas, nós vamos retornar. Mas enquanto isso nós aguardamos. Algumas notícias boas têm surgido a respeito disto, mas nós precisamos ter bastante equilíbrio para esse momento certo. Não queremos ver os nossos irmãos prejudicados, não queremos ver os nossos irmãos se contaminando ou sendo prejudicados em qualquer coisa na sua saúde. Nós temos vários irmãos na igreja, idosos, que eu gostaria tanto de estar presentes, mas eles, na verdade, mesmo que nós fizermos a reunião, eles serão os maiores prejudicados, porque eles infelizmente não poderão estar presentes, né, por uma questão de segurança para eles. Então vamos aguardar um tempo, vamos orar por eles, vamos orar por esse momento do nosso país, tá? Vamos pedir ao Senhor que nos dê esse entendimento claro para cada um de nós, tá bom? Deus abençoe a todos grandemente. Eu quero nesse final estar também agradecendo a todos que estão ou estiveram aqui. Algumas pessoas deixaram aqui sua saudação, outros entraram, estiveram aqui. Eu quero desde já agradecer a essas pessoas, Alessandro Gabriel, o Varner Toledo. Obrigado, meu irmão, por estar aqui. O Varner deixa um texto aqui também. Boa noite, um abraço para o pastor Paulo, toda a PIB Industrial. Não vou ficar no culto todo porque o nosso começa daqui a pouco, isso mesmo, mas quero agradecer a Deus por todos vós.
Irmão Ellison, boa noite, irmão Ellison, Deus abençoe sua vida. Maurício Carvalho, Deus abençoe, querido, sua vida também. Márcia Gomes, Deus abençoe grandemente sua vida, minha irmã. Irmã Silvânia, Deus abençoe, minha irmã. Irmã Shirley Ramos, graça e paz, minha irmã, Deus abençoe. Minu Teixeira, boa noite, a paz, minha irmã, Deus abençoe. Miriam Pérez Magalhães, Estela Pérez, minha garotinha está lá em Belo Horizonte. Irmã Shirley Ramos, Edivar Laureano Moraes, Tida Dininha, está aqui com a gente também. Irmã Shirley, a barba está branqueando mais ainda, viu? Acho que esse tempo tá produzindo esse branquear da barba aqui, né? Muito bem, tem algumas pessoas que entram aqui. Dininho, como é que eu acho aquelas pessoas que entraram? Me ajuda aqui. Quem curtiu, né? Quem curtiu, querendo saber aqui, me ajuda aqui, me socorre aí, Dininho vai me ajudar aqui, porque de vez em quando eu me perco aqui ainda. E eu quero só destacar aqueles que curtiram, se a gente conseguir abrir ali, aí eu faço esse destaque e nós terminamos a nossa transmissão, tá bom? Conseguiu não? Tá bom. Não, né? Então tá bom. Muito bem. Então, meus irmãos, a gente não conseguiu aqui, eu queria destacar todos aqueles que curtiram aqui, mas eu ainda não consegui achar aqui. Esse foi tão diferente. Muito bem. Vamos lá aqui. Vamos deixar para destacar essas pessoas no outro momento, né? Muito bem. Tem aqui. Vamos lá. Pessoas que curtiram aqui, além dos que nós já falamos, irmã Sheila Sato, Iraci Soares, Adriano Araújo, Ivan França Silva, Everton Cimei. Então tá, algumas pessoas aqui que lembraram também, deixaram ali a sua curtida ali também, né? Muito bem, Deus abençoe a todos e vamos descansar um pouco. Amanhã, daqui a pouco, é um novo dia. Que o Senhor nos dê uma noite em paz, um dia guardado pelo Senhor. Você que vai trabalhar, vai em segurança, em paz, ou você que vai ficar, que você seja cuidado pelo Senhor também. E vivamos esse tempo com a nossa fé firmada no Senhor continuamente. Deus abençoe a todos e dê a todos uma noite muito abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.